Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociologia, expansão no contraturno, no caso da manhã. Estamos na aula número 4, ou seja, já temos 3 aulas antes dessa para você assistir, caso não tenha assistido ainda. Vá lá no meu canal, a playlist de Sociologia, procure aula 1, aula 2, aula 3. No caso, eu escrevi vídeo 1, vídeo 2 e vídeo 3, agora escreverei vídeo 4, mas é relativo à aula 4. A primeira aula, nós vimos a questão da sociedade dos indivíduos. O indivíduo que faz parte de uma sociedade e a sociedade também faz parte deste indivíduo, deste sujeito. Os dois estão entranhados um no outro, fazem parte da mesma trama. Aí também falamos da questão do indivíduo, do individualismo se afirmar no século XVI até o XVIII, principalmente no século XIX, quando está realmente, como se diz, completamente estabelecida essa visão do indivíduo, do sujeito. Falamos também das nossas escolhas, nossos limites, quais são os desdobramentos das nossas escolhas, quais são os limites das nossas escolhas, que estamos condicionados por algumas coisas, por um lado, por outro, nós também temos liberdade de agir. E terminamos com a seguinte frase, o vídeo 3. Existem relações e situações que foram estabelecidas antes de nós, mas existem outras que passam a existir e a se estruturar durante a nossa vida. Então, tem coisas que acontecem independente da nossa vontade, que o marketing chama de variáveis incontroláveis, e tem as variáveis controláveis, ou seja, aquilo que eu posso escolher, aquilo que eu posso decidir, como eu vou seguir a vida. Dei vários exemplos no vídeo anterior. Assista lá, aula no vídeo número 3. E agora a aula de hoje é quando é um problema pessoal e quando é um problema social. Realmente, nunca é fácil definir exatamente essa linha. É uma linha muito tênue, sabe que é uma coisa tênue? Que é quase apagada, quase que você não vê. Olha aqui, ó. Aqui dá até para você ver, né? Mas se você olhar bem, é uma linha tênue. Qualquer coisa apaga essa linha. Então, quando será que é um problema pessoal e quando é um problema social? Enchente é um problema pessoal? É um problema social? A pessoa é prejudicada por uma enchente, então é um problema pessoal, mas ao mesmo tempo essa enchente é causada por vários fatores que estão fora do alcance dela, ou às vezes está no alcance dela. Será que ela não jogou lixo na rua, no esgoto, por exemplo, entupiu alguma coisa por causa dela? Jogou um móvel velho? Vamos ver aqui. Podemos chamar de questões sociais alguns problemas que vão além do nosso dia a dia como indivíduos, que não dizem respeito somente à nossa vida privada, mas estão ligados à estrutura de uma ou de várias sociedades. Ou seja, tem coisas que são do nosso meio ali, que nós podemos resolver, e tem coisas que fazem parte de um contexto maior que o nosso, de várias sociedades, ou pelo menos da nossa sociedade em geral. É o caso do desemprego, por exemplo, que afeta milhões de pessoas em diversos grupos sociais. Um bom exemplo desse assunto é dado pelo sociólogo estadunidense C. Wright Mills, que nasceu em 1915 e morreu em 1962. Ele escreveu um livro chamado A Imaginação Sociológica. Este livro foi escrito em 1959. Mills, o Wright Mills, considera que, se numa cidade de 100 mil habitantes, poucos indivíduos estão sem trabalho, há um problema pessoal, que pode ser resolvido tratando as habilidades e potencialidades de cada um. Então, quando é um problema pessoal na sociologia, não diz respeito somente a um indivíduo, não é só o problema meu. O problema pessoal significa que você pode trabalhar com as pessoas e mudar a situação. Então, por exemplo, tínhamos um problema na década de 90 para 2000 de pessoas fumarem dentro de lugares fechados. E surgiram as leis proibindo as pessoas de fumarem dentro de lugares fechados e muita gente desrespeitava essa lei. Então era necessário regularizar isso. Como que a gente vai convencer as pessoas a seguir a lei? Só falar que vai dar multa não vai adiantar muito. Então teve que ter uma reeducação das pessoas, propagandas, posters,
séries, novelas, enfim, várias coisas abordando o assunto para ensinar as pessoas a mudarem o seu comportamento. E conseguiram mudar. Então, era um problema pessoal, ou seja, algumas pessoas ali não seguiam, porque tem muitas pessoas que não fumam e tem algumas que fumam. Então, ou o contrário também, né? Enfim. Mas é pessoal no sentido de que, se você conseguir convencer essas pessoas, elas param de fumar nos lugares fechados. Agora, a questão do desemprego, né, que ele cita aqui. Se você tem 100 mil habitantes numa cidade, que é um estádio lotado, assim, numa final de Palmeiras e Corinthians. E aí você tem lá 2 ou 10, por exemplo, que estão desempregados. Então, é uma questão pessoal deles. Nós temos que ir lá e ajudá-los a melhorar as suas habilidades, as suas competências, fazer um curso, alguma coisa assim. Agora, se nós temos, por exemplo, 50% desse total de 100 mil, ou seja, 50 mil habitantes desempregados, então há algum problema social. Não há simplesmente um problema pessoal. Não dá para você tratar 50 mil pessoas falando, olha, vamos melhorar as suas habilidades, as suas competências e tal, porque não vai, entendeu? O problema é maior do que só tratar as habilidades das pessoas. Isso é um problema social. E aí ele continua aqui o exemplo dele. Entretanto, se em um país com 50 milhões de trabalhadores, 5 milhões não encontram emprego, a questão passa a ser social e não pode ser resolvida como um problema individual, que foi o que eu acabei de falar. Não adianta você falar agora nós vamos fazer um curso para melhorar as possibilidades. Não, tem alguma coisa errada aí com o mercado de trabalho. Nesse caso, a busca de soluções passa por uma análise mais profunda da estrutura econômica e política dessa sociedade. O que está acontecendo na estrutura econômica e política na área do mercado de trabalho que 50 milhões de pessoas, aliás, 5 milhões de pessoas estão desempregadas? No caso do Brasil, atualmente tem mais de 15 milhões de pessoas desempregadas, é muita gente. Não adianta você falar, vamos oferecer formação para essas 15 milhões de pessoas, que não vai melhorar a questão. Tem alguma coisa errada no mercado. Outras situações que condicionam a vida das pessoas, ou seja, que determinam como será a sua vida, é a questão da produção de matéria-prima, quanta matéria-prima está sendo produzido. Para você que não sabe o que é matéria-prima, por exemplo, para eu ter esse negocinho aqui, ó, que veio no Kinder Ovo, esse negocinho aqui, ó, veio no Kinder Ovo, eu preciso de uma matéria-prima, né? Que é o petróleo. E aí, por exemplo, tá tendo a guerra lá na Ucrânia e vai piorar a questão do preço do petróleo. Piorando o preço do petróleo, para fazer plástico vai ficar mais caro. Ou seja, o Kinder Ovo vai aumentar. Mas só vai aumentar o Kinder Ovo por causa do plástico mais caro? Não. Tem a questão da embalagem também. Mas tem a questão do transporte. Então, tem o transporte lá da matéria-prima até a fábrica de plástico, por exemplo, vai levar o petróleo até a fábrica de plástico, vai levar o cacau até a fábrica de chocolate. Então, você precisa de transporte. Depois que está tudo pronto, você precisa de transporte para levar até uma distribuidora. Então, vai aquelas carretonas até a distribuidora. Aí, chegando na distribuidora, vem aqueles caminhõezinhos pequenos que vão levar para os mercadinhos, né? Ou para o mercado grande, como Carrefour, Big e tal. Mas tudo isso vai ser afetado pelo preço do petróleo, porque o caminhão funciona com óleo diesel, não é? Que precisa de petróleo para ser feito. O plástico precisa de petróleo, né? Então, a maioria das coisas que a gente tem precisa de petróleo. Esse que é o grande problema do petróleo, né? Se acabar o petróleo no mundo, o mundo acaba também. Então, continuando, a guerra da Síria. Gente, já faz 4 vídeos que eu tô gravando, 4 vídeos que eu tô falando guerra na Síria. Mas é a guerra da Rússia na Ucrânia, tá? Muito bem. Pandemias também, a gente teve aí agora a pandemia, né, da Covid-19, tudo fechou, várias pessoas perderam emprego porque os mercados estavam fechando, mercados não, né? Mas assim, padaria, lanchonete, baladas, escolas particulares, por exemplo, estavam fechadas e não, os pais não queriam pagar, porque né, vai pagar sem o filho ir lá para a escola. E aí teve que ter uma grande mudança de ter aulas online. Então teve uma venda maior de tablets, por exemplo, de computadores, celulares, smartphones, planos de internet. Então as coisas mudaram muito por causa da pandemia de Covid-19. E isso determinou a vida das pessoas. Então, se eu sou professor de uma escola particular, a escola fecha, eu posso ficar desempregado. Isso vai determinar como será a minha vida.
E aí a escola fala, bom, então agora nós vamos dar aula online. Então todo mundo tem que investir em tecnologia. Então eu tenho que comprar lá um produto que eu vou ter que usar. Então as coisas vão sendo ditadas pelos condicionamentos que não tenho como controlar. Tem coisas que estão fora de mim, mas tem coisas que eu posso controlar. No entanto, mesmo essas situações são ocasionadas também por algumas pessoas que tomaram decisões. E essas decisões geraram uma cadeia de acontecimentos que impactam na nossa vida sem termos controle. Então, o Putin resolveu fazer a guerra, invadir a Ucrânia, porque os Estados Unidos queria que a Ucrânia fizesse parte da OTAN, que é uma entidade norte-americana praticamente, e aí teve lá o problema. Com o Putin detonando lá, vai influenciar diretamente aqui. A gente tem como falar com o Putin, olha, para com essa palhaçada? Não. Então isso vai influenciar a nossa vida, mas tudo que influencia a nossa vida é fruto, é resultado da decisão de alguns. E geralmente esses alguns não passam fome, não passam necessidade, tem tudo, né? São bilionários. O que precisamos entender é que cada indivíduo, cada sujeito, cada pessoa, ao fazer parte de uma sociedade, insere-se em múltiplos grupos, ou seja, faz parte de um monte de lugares, de grupos. Você participa da igreja, você participa da escola, você participa do trabalho, você participa do transporte público. Então você faz parte de vários grupos e instituições que se entrecruzam. Entrecruzam o quê? Elas se cruzam, né? Elas batem uma com a outra, basicamente, bate uma na outra. Então tem a família, também outro grupo. Ainda que cada sujeito tenha sua individualidade, ou seja, cada um seja um, esta individualidade se constrói no contexto das relações sociais, com os diferentes grupos e instituições dos quais essa pessoa participa, tendo por isso experiências semelhantes das outras pessoas. Então, nós somos pessoas únicas. Cada um tem o seu modo de ser, cada um tem o seu modo de existir, mas o nosso modo de ser, o nosso modo de existir, muitas vezes é influenciado pelo contexto no qual a gente vive. Então, se a gente vê muita gente se dando bem roubando, provavelmente a gente vai querer roubar também. Se a gente vê muita gente se dando bem trabalhando honestamente, a gente vai querer trabalhar honestamente também. Se a gente vê muita gente indo para a igreja, a gente vai querer ir para a igreja também. Exemplo, quando tem uma campanha de lançamento de um filme, ou do BBB, por exemplo, lança o BBB. Não vou assistir essa merda, é uma porcaria, não sei o quê. Daqui a pouco tá lá assistindo. Por quê? Porque um monte de gente tá comentando e você quer saber também o que tá rolando. Você quer fazer parte do grupo, você não quer ficar de fora. A mesma coisa, lançou o Batman esses dias. Então, nós temos o lançamento do Batman. E é Batman pra lá, Batman pra cá, e Robert Pattinson, Robert Pattinson, Robert Pattinson. E, eu não gosto de Batman, não sei o quê, mas você vai assistir o Batman, porque você está sendo impactado por um monte de campanha ao seu redor. Um monte de gente está assistindo. Outros exemplos vão ao infinito. La Casa de Papel, meu espanhol tá ótimo hoje. La Casa de Papel. Nós temos também, enfim, você sabe que tem um monte de série aí que são lançadas e a gente assiste porque a gente não quer ficar de fora do que está acontecendo. A gente não quer ser um ser extraterrestre, um alienígena. Então, a gente vê um comportamento na série, vê um comportamento no filme, ou vê pessoas se comportando de determinada maneira, por exemplo, na igreja, a gente tem uma tendência a copiar este comportamento. Por isso que os comportamentos muitas vezes são padronizados. Por isso que às vezes a gente age de uma maneira sem perceber que está agindo. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Qual é a questão mesmo? Quando é um problema pessoal e quando é um problema social. Pessoal é quando diz respeito a poucas pessoas, não necessariamente de uma só, mas você resolve trabalhando com essas pessoas. Social é quando passa dessas pessoas, quando é muita gente. Então, muita gente está virando ladrão. Por que muita gente está virando ladrão? Tem gente que fala assim, não, o problema é do sujeito, do indivíduo, que escolheu agir errado. Eu conheço milhares de pessoas que dão duro a vida inteira, sem braço, não sei o quê, e não roubam porque querem ter uma vida honesta. Sim, mas não é uma pessoa, não são duas, três. É muita gente que resolve ser bandido, entendeu? Eles falam, por quê? Tem que ter alguma coisa que leve essas pessoas a algum problema social. Entendeu? Aí não estamos falando de vitimismo, vítima da sociedade, nada disso. A questão é, o que convenceu essas pessoas
a se tornarem bandidos. Por exemplo, eu tenho aluninhos lá, para quem não sabe, dou aula no Fundamental 1, para criancinhas bonitinhas, lindas, maravilhosas. Aí, tá, a criança não nasce ladrão, entendeu? A criança não nasce ruim. Ah, tem gente que fala que nasce, mas aí é outro problema, porque se a pessoa nasce daquele jeito, você está falando que ela tem uma essência daquele jeito. Então não tem como ser mudado, né? Ser modificado. E aí mata a pessoa, vira nazista. Então, porque nazista era isso, né? Se você nascia judeu, não tinha como mudar a sua essência de judeu. Não tinha como mudar a essência de uma pessoa de judia. Então eles matavam, simples assim. Enfim, fora outras questões, né, envolvidas no nazismo. Mas, enfim, então a criança, pelo que eu vejo na escolinha, ela não nasce ruim, as crianças são normais, boazinhas, você fala, olha, não faz isso, não faz aquilo. Será que falta ensinamento moral, ensinamento de valores morais? Será que o cristianismo pautou muito a questão moral, sexual e esqueceu da questão comportamental, de honestidade, de amor ao próximo, por exemplo? Porque grande parte das pessoas que roubam se dizem evangélicas, se dizem cristãs e roubam mesmo assim, e matam mesmo assim, e eu tenho um Deus que me aceita como eu sou. Será? Enfim, nós temos que nos perguntar. Por que as pessoas resolvem virar bandidos? A pessoa tem a oportunidade de levar uma vida honesta, por exemplo, trabalhando de entregador de iFood e tal. Mas ele mesmo assim rouba. Por quê? Faz assaltos. Tem alguma coisa assim que está errado. Nós precisamos aprofundar essas questões para chegar nas causas, entendeu? Se a gente fica nessa superficialidade assim de que a pessoa prefere ela não quer, não sei o que, tudo superficial, a gente nunca resolve nada. Por isso que o Brasil é assim, né? Nunca se aprofunda nas questões. Então, por que será que as pessoas resolvem virar bandidos? Por que as pessoas resolvem virar jogador de futebol? Né? Tem alguma coisa que influencia no comportamento de uma massa de pessoas, que não é um ou outro. Eu conheço 20 pessoas, eu conheço, sei lá, 1000 pessoas. De 1000 pessoas, 20 viraram ladrão, tá? E aí outra conhece mais 1000, outra conhece mais 1000, outra conhece mais 1000. E aí de 20 em 20 você vai chegando a 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. É muita gente que vira ladrão, gente. Então, por que será? Tem algum problema social aí? Nós precisamos pensar sobre isso. E tem uma coisa interessante: quanto mais aumenta a pobreza, mais aumenta a criminalidade. Então, quanto mais fica mais caro as coisas, mais assalto tem. Então, tem coisas aí que nós podemos nos questionar, tá? Então, quando é um problema pessoal, quando é um problema social?